quiser. Muito obrigado, Ana Paula, e muito obrigado à Universidade de Évora e a todos por estarem presentes. Eu espero que no final desta intervenção não digam que eu devia mesmo ter ido para jogador de futebol, não é? E, portanto, que eu acho que era mesmo a minha vocação, pá, mas enfim, foi uma vocação falhada. Tentarei por isso falar-vos de educação. Vou tentar fazer uma coisa relativamente curta, muito simples. Por trás de cada palavra simples estão muitas palavras complicadas. Eu tentarei dizer as palavras mais simples e depois, eventualmente, enfim, suscitar alguma polémica com as 3 ou 4 coisas que vos vou tentar dizer. A propósito da obra do John Dewey, ainda que não vou fazer nenhum resumo do John Dewey, toda a gente conhece John Dewey, toda a gente frequentou John Dewey, não acho que valha a pena estar a fazer grandes resumos desta obra, vale a pena tentar dialogar com ela, e dialogar com ela a partir, para utilizar a expressão que já aqui foi utilizada, do que era o credo pedagógico, não só do John Dewey, mas desta gente, desta geração. Não é? Portanto, o que me interessa é o que é que pensou esta geração há 100 anos atrás, se o que eles pensaram ainda faz sentido hoje ou não, e se ainda nos reconhecemos nessas coisas ou não, e que tipo de escola é que permite que essas coisas aconteçam ou não aconteçam. Portanto, será assim um bocadinho um diálogo entre o há 100 anos atrás e o hoje, a partir da democracia e educação. E não só. Há 2 palavras que eu vou dizer em determinados momentos da minha intervenção, que são palavras extraordinariamente difíceis, não é? Que atravessam a obra de John Dewey, mas atravessam também muitos dos nossos debates na área da educação, e são palavras que nós dizemos sem muitas vezes termos a noção do que está dentro delas, não é? Que são a palavra experiência e a palavra comunidade. São 2 palavras centrais na obra do John Dewey, não é? Toda a gente sabe que o John Dewey vai ser mais tarde o homem da reflexão sobre a experiência, do professor reflexivo, de todo o debate que vem por aí, não é? Muitas vezes mal entendido, mas a ideia de experiência é uma ideia central na obra de John Dewey. Mas John Dewey diz muitas vezes, e eu gostava que isto ficasse claro, porque é importante para a leitura do que eu vos vou dizer, que não se trata tanto de ter experiências, mas de construir uma experiência. E, portanto, não se trata tanto de ter muitas experiências vividas. Vivemos muitas experiências, vivemos muitas coisas, temos muitas vivências, e daí resulta alguma coisa, daí não resulta nada. Resulta alguma coisa se nós formos capazes de construir essas vivências como uma experiência em torno da qual se elabora, se reflete, se pensa, se dialoga, se conversa, não é? Portanto, a ideia de construir uma experiência, que ela, aliás, retoma numa das obras mais célebres dele, a arte como experiência, é absolutamente central no que eu vos vou dizer, e eu terminarei, inclusive, com um apontamento sobre isso. Não é? A segunda palavra, que é a palavra mais difícil da área da educação, é a palavra comunidade. É uma palavra que nós temos sempre na boca, não é? O tempo todo. Não é? Comunidade não quer dizer a mesma coisa em português e em francês, não quer de certeza absoluta dizer a mesma coisa em francês ou em inglês, e nós traduzimos a partir do Google Tradutor, o community dá comunidade, dá communauté, e achamos que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é? E muitas vezes nós falamos em comunidade num sentido de... Eu estou a ir muito rápido, não é? Mas num sentido de identidade. O que é que nos torna parte de uma comunidade local, de uma comunidade religiosa, de uma comunidade familiar, de uma comunidade étnica, de uma comunidade de valores, de uma comunidade de crenças, de uma comunidade educativa, dizemos nós. Não é? Ora bem, este sentido de comunidade a mim não me interessa nada. É um conceito, é uma ideia de comunidade que não me interessa, não é? Que não me interessa na medida em que este conceito de comunidade tende a fechar-nos na nossa comunidade, não é? A ideia de comunidade que me interessa, que é a ideia que está em John Dewey, é a ideia do que é que nós fazemos em comum. O que é que nós construímos em comum, não é? O que é que nós, independentemente daquilo que somos, independente do primeiro sentido de comunidade identitária, o que é que fazemos uns com os outros, não é? Como é que estamos uns com os outros na vida, independentemente daquilo que somos ou da identidade que temos. Neste sentido, a comunidade é uma relação e não uma identidade, e é neste sentido de comunidade que eu utilizarei a palavra. O John Dewey tem uma passagem num determinado momento em que ele diz, atenção, que entre as palavras comum, comunicação e comunidade há mais do que uma mera ligação terminológica, não é?
E, portanto, é preciso perceber esta dimensão da comunidade como aquilo que construímos em comum e não tanto como aquilo que nos identifica, não é? Como parte de um determinado grupo, de uma determinada crença, de um determinado lugar, etc. Estes dois parênteses, para mim, eram importantes porque eu vou utilizar estas duas palavras em vários momentos desta minha intervenção e vou utilizá-las nestas duas dimensões. A experiência como construir uma experiência e a comunidade como construir qualquer coisa de comum entre nós, independentemente daquilo que somos, de onde vimos, daquilo que pensamos, das nossas origens familiares, étnicas, religiosas ou outras quaisquer. É impossível não dialogar na democracia e educação com duas obras exatamente do mesmo período, enfim, um ano mais cedo, 1915, a Educação Cívica do António Sérgio. Eu só tinha a capa da segunda edição, não tenho a capa da primeira, mas é de 1915, e da Escola Nova na Bélgica, de Faria de Vasconcelos, também de 1915. Duas obras produzidas no epicentro da Escola Nova, em Genebra, não é? Tanto a obra do Sérgio como a obra de Faria de Vasconcelos são escritas em Genebra, e a do Faria de Vasconcelos é mesmo publicada, não é? Em Neuchâtel, mas a partir das conferências que ele faz em Genebra, e estas duas obras fazem parte do mesmo credo pedagógico. O que diz o Dewey é evidentemente diferente do que diz o Sérgio é diferente do que diz o Faria de Vasconcelos, mas estamos dentro de um mesmo ambiente, dentro de uma mesma lógica de pensamento, e é esse credo que a mim me interessa aqui apanhar, e que eu vou tentar apanhar da maneira mais simples que eu sou capaz, a partir de uma hipersimplificação, que é tentar apanhar este credo a partir de 4 palavras, todas começadas por C. A primeira palavra é a palavra criança, não é? E a ideia da famosa revolução copernicana, não é? De que nos fala o Claparede, não é? Que, enfim, não é a criança que tem que girar à volta do Sol, é o Sol, o conhecimento, as pessoas têm que girar à volta da criança. Portanto, esta ideia da criança no centro, da centralidade da criança, que define muito do pedocentrismo desta geração e que é central nas diversas obras. O John Dewey dedica capítulos e capítulos das suas obras a isto, como dedica de uma maneira diferente o Sérgio e também o Faria de Vasconcelos. Não é? A ideia da centralidade da criança dialoga muito com um outro C, que é o C de cooperação. A ideia de que precisamos de trabalhar uns com os outros, precisamos de cooperar uns com os outros, e que, portanto, que o exercício educativo não é o exercício de transmitir qualquer coisa a alguém, não é o exercício de verter algum conhecimento para um outro alguém, mas é um exercício de cooperação, nos diversos planos da cooperação. Eu já lá voltarei, já lá virei a isso. Um terceiro C, que eu já aqui falei hoje, é o C de comunicação. Não apenas comunicação no sentido tradicional do termo comunicação, mas no sentido mais fundo de o que nos constitui em comum, como é que em comum comunicamos, como é que em comum comunicamos alguma coisa e produzimos alguma coisa. O sentido da comunicação é um sentido central na obra de Dewey e também destes outros dois autores. E, finalmente, a ideia de criação, a ideia do conhecimento, não tanto como qualquer coisa ou apenas qualquer coisa que se adquire, mas como qualquer coisa que se cria. Isto é, a ideia de que o processo de aprendizagem é feito de um processo de relação diferente com o conhecimento e não de uma relação do que eles chamarão, nesta altura, a escola tradicional ou a pedagogia tradicional, seja lá o que é que isto quer dizer. Eles próprios não sabem muito bem o que é que isto quer dizer, não é? Mas é uma maneira de arrumarem, não é? De arrumarem numa espécie de um passado, um conjunto de tendências que eram muito diferentes e, ao mesmo tempo, de instaurarem uma legitimidade educativa e uma legitimidade pedagógica para o seu próprio movimento. Nestas 4 ideias, vocês reconhecem 4 coisas, 4 ideias, 4 princípios que palpitam, posso estar enganado, mas palpitam que serão partilhados por muitos dos presentes ainda hoje. Isto é, palpitam que estas coisas nós tenderíamos a achar e a estar de acordo com estas 4 coisas da maneira como eu as vou aqui definir. Quando se fala da criança, obviamente da ideia da sua centralidade, e também aqui o whatever it means, não é? Quer dizer, isto é uma metáfora altamente problemática, não é? A da centralidade da criança, mas que se traduz depois na ideia da autonomia dos educandos. Isto é preciso que a aprendizagem seja um processo autónomo,
e, sobretudo, na ideia da diferenciação. Isto é, não podemos dar a mesma escola a todas as crianças, não podemos fazer uma escola igual para todos. E, portanto, esta ideia do respeito, os ritmos de aprendizagem, as lógicas, os interesses, a capacidade das crianças de se relacionarem com determinadas coisas, enfim, toda uma espécie de um credo pedagógico, ou de uma vulgata pedagógica, se quiserem, que se instaura nesta altura e que atravessa o século XX todo e que chega em grande parte intacta ao século XXI em muitos momentos. A ideia da diferenciação, por exemplo, é uma ideia fortíssima destes autores, não é? A começar pelo Claparède, na célebre palestra, não é? Eu vou poupar-vos esse exercício agora aqui, na célebre palestra, em que conta-se, não é? Ele terá tirado um sapato, não é? Eu não vou tirar o meu sapato, não é? Quer dizer, pensei tirá-lo, mas dei aqui um jeito nas costas ontem a arrumar uns livros, pá, e acho que não consigo chegar aos pés, de maneira que vou poupar-vos esse exercício, em que ele terá tirado o sapato e terá no meio da palestra pegado com o sapato no ar e terão dito, será que nesta sala há alguém que seja louco, tão louco, que acha que este sapato vai servir a todos os pés aqui nesta sala? Provavelmente não há ninguém que seja louco assim, não é? E, no entanto, somos todos suficientemente loucos para achar que a mesma pedagogia, a mesma escola serve a todas as crianças ao mesmo tempo, e com isto vai fazer o grande argumento da école sur mesure, não é? A ideia da escola à medida da criança, que está por trás de todos os processos de diferenciação pedagógica. Não é? A ideia de cooperação, naquele sentido mais exato do termo do trabalho. Isto é, poucos terão a noção que o primeiro conceito de escola ativa, o primeiro conceito de escola nova, era a escola do trabalho. Era a Arbeitsschule, tal como ela tinha sido definida pelo Kerstensteiner, com quem o Dewey tinha também relações importantes. Estes homens e estas mulheres, receiam um pouco que por trás de escola de trabalho se possa ler trabalho manual, ou se possa ler alguma desvalorização do ponto de vista profissional, e vão substituir o termo original da educação nova, da escola de trabalho, por um outro termo muito menos interessante e muito mais equívoco, que é o termo de escola ativa. E dos métodos ativos e da ideia de que a criança tem que estar ativa na escola, e que levou a coisas absurdas do ponto de vista pedagógico, alguns anos mais tarde, porque obviamente esta escola ativa, o que eles querem dizer é a escola onde uns com os outros trabalhamos em comum numa determinada obra educativa. A escola do trabalho, nesse sentido, era um conceito muito mais preciso e muito mais interessante do que o conceito de escola ativa. Mas num e noutro está presente a ideia da cooperação. Aprendemos uns com os outros, aprendemos com os nossos professores, aprendemos com o conhecimento, aprendemos num gesto de relação e num gesto de cooperação, e não certamente num gesto passivo de receber um determinado conhecimento. É muito curioso ver isto, por exemplo, há 2 anos, há 1 ano e tal, eu tenho vindo a acompanhar uma grande mudança curricular da grande Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, a mais importante faculdade de medicina que existe no mundo, e nos vídeos da apresentação desta Faculdade de Medicina, o diretor começa por dizer esta coisa, não é? Que está dita há 100 anos atrás numa das obras de John Dewey, eu acho que ele não tem consciência disso, mas ele diz esta coisa, que é: todo o currículo de educação médica de Harvard está baseado numa ideia. E esta ideia é: os alunos aprendem mais uns com os outros do que aprendem connosco, não é? E esta é a ideia que formula o currículo da Escola de Educação Médica. E, portanto, esqueçam as aulas acontecem de vez em quando, o currículo de Educação Médica está baseado no trabalho conjunto entre os alunos, não é? Há mesmo agora uma universidade, vieram agora as notícias de jornais, que não é nada interessante, mas é curioso o princípio, que é a Universidade de 42, não é? Onde não há nem aulas nem professores, há apenas alunos, não é? E os alunos vão para lá estudar uns com os outros, não é? E, portanto, a ideia de que há um trabalho educativo, é sobretudo um trabalho de cooperação, é muito importante nestes autores. Depois, obviamente, a ideia da comunicação, no sentido literal do termo, e quem vai desenvolver isto mais do que ninguém é o Célestin Freinet, enfim, uma década ou 2 décadas mais tarde, a ideia da comunicação, do diálogo, da pedagogia dialógica, como mais tarde também o Paulo Freire vai desenvolver, mas que a mim me interessa aqui verter no sentido do viver com o outro, do aprender o diálogo, não apenas como um diálogo comunicativo, mas como um diálogo da aprendizagem do viver com o outro, da aprendizagem das regras do diálogo, das regras de vida em sociedade, da maneira como estamos e como vivemos uns com os outros, a aprendizagem da palavra e do silêncio,
a ideia da comunidade, neste sentido daquilo que fazemos em comum uns com os outros no quadro das nossas diferenças. A Hannah Arendt vai dizê-lo 40 anos mais tarde, não é? Quando fala na ideia da educação como um espaço comum onde podemos expressar as nossas diferenças. Um espaço comum, não porque ele é comum de identitário, mas porque ele é comum enquanto lugar de expressão das diferenças, e é esta ideia de comunidade, de viver com, que me interessa no conceito de comunicação. Bom, e finalmente a ideia de criação, que é uma ideia muito forte no John Dewey, que é a ideia de que nós aprendemos a criar conhecimento numa lógica de descoberta, numa lógica de pesquisa, numa lógica de investigação, numa lógica de irmos à procura do conhecimento. Somos nós que vamos à procura do conhecimento e não é o conhecimento que vem à nossa procura, não é? E, neste aspecto, John Dewey elabora, nomeadamente no texto famoso dele, de 1929, as fontes de uma ciência da educação. É um pequeno livro, é uma palestra que ele dá em Nova Iorque, creio eu, em Chicago, em Nova Iorque, em 1929, e que ele depois publica em livro, e que é um livro absolutamente extraordinário, para explicar justamente esta relação com a investigação e o trabalho da descoberta, da pesquisa, etc., enquanto elemento central da educação. Eu desconfio, não tenho a certeza, vocês dir-me-ão, que estas 4 coisas que eu acabei de vos dizer sejam mais ou menos consensuais entre nós, não é? Elas não serão consensuais em toda a gente, mas duvido que aqui alguém possa levantar a sua voz contra a diferenciação pedagógica ou contra a ideia de uma escola do trabalho, onde se trabalha e onde se coopera uns com os outros, ou contra a ideia do diálogo, ou contra a ideia da criação, etc. Portanto, seria difícil para alguns de nós levantarmos contra isto, não é? Porque isto, na verdade, traduziu-se num credo pedagógico e numa vulgata pedagógica. É a vulgata pedagógica do século XX. É construída em torno disto e as nossas palavras são à volta disto. Não é? Não sabemos falar de outra maneira na área da educação e provavelmente reconhecemos em muitas destas coisas, achando que estas coisas constituem e constroem um determinado ideário educativo. Agora, a questão, e é a questão que eu vos colocarei na segunda parte desta minha conversa, a questão que se coloca é: e temos feito isto ou não? Isto é, se andamos a dizer isto há 100 anos, temos feito ou não temos feito? E se temos feito, onde é que temos feito? E se não temos feito, porquê é que não temos feito? Não é? Aqui veio muito à cabeça, talvez um autor brasileiro que me parece mais produtivo, mais estimulante ao longo do século XX, sem desprimor para Paulo Freire, mas que é o Anísio Teixeira, não é? E o Anísio Teixeira tem uma expressão numa célebre conferência que ele profere, em que ele diz esta palavra que eu acho muito curiosa, dizer, há 100 anos, na verdade não era há 100 anos no tempo dele, mas é há 100 anos no nosso tempo, que andamos a dizer a mesma coisa. Nós, educadores, dizia o Anísio Teixeira, esvaímos-nos em palavras e nada ou pouco fazemos. Não é? Eu acho que não é justa esta apreciação, mas tem que ser percebida como um desabafo. E o Anísio Teixeira diz, olha, eu cá por mim agora tenho, e é uma expressão que eu acho extraordinária, um desespero mudo pela ação. Isto é, não me ponham a falar mais, não é? Eu agora quero fazer, não é? Num certo sentido, estas coisas, a gente já falou sobre elas. Porque é que elas não se fazem, não é? Bom, há certamente muitas respostas. Há respostas da mais diversa ordem, filosóficas, históricas, ideológicas, pedagógicas, etc. Eu vou-vos dar apenas uma resposta, não é? E, portanto, é uma resposta que é parcelar, não é? Mas a Ana Paula pediu-me, e disse-o aqui, jogou na intervenção, que isto era para ter pontos de vista, não é? E, portanto, um ponto de vista é aquilo que toda a gente sabe. Uma vista a partir de um ponto, não é? E, portanto, eu estou apenas a dar um ponto de vista, não é? E, portanto, há muitas outras explicações, para além desta que eu aqui vos proponho, mas esta é a que eu vos vou propor agora aqui. Muitas destas coisas, ou todas elas, quase nunca se concretizaram por uma coisa relativamente simples, não é? É que se nós olharmos... Deixou de funcionar. Maravilhoso. Não. Se nós olharmos para isto, que obviamente todos reconhecemos como sendo uma escola, não é? Isto é uma escola em qualquer parte do mundo. Eu, de propósito, fui à NEP buscar e, de propósito, escolhi uma escola na China. Vocês terão todo um cuidado de perceber que estão aqui caracteres, não é? Chineses no quadro. Mas se eu apagar isto aqui,
Isto é uma escola em qualquer parte do mundo, não é? Aliás, é aquela coisa que a gente reconhece em qualquer parte do mundo como sendo uma escola. A pergunta é, eu estou a simplificar, esta ideia deste modelo escolar, que na verdade, historicamente, aparece pouco tempo antes do John Dewey. Quer dizer, ele aparece 50 anos antes, não é? Aparece em meados do século XIX, é que se começa a utilizar o quadro negro, é que se começam a fazer escolas, é que se inventa o mobiliário escolar. Bom, essa coisa toda a que nós hoje chamamos de escola, não é? A pergunta é, algum de nós imagina que nesta coisa aqui pode haver uma diferenciação pedagógica? Pode haver uma coisa... O ponto de interrogação devia ter entrado daqui a bocado só. Mas agora não tenho maneira de o tirar. Bom, alguém imagina que é possível diferenciar a pedagogia no interior disto? Parece difícil, não é? Parece difícil com as criancinhas aqui sentadas, não é? Possa haver uma grande diferenciação pedagógica. Alguém acredita que seja possível cooperar? Como é que se coopera quando a gente só vê as costas do colega da frente, não é? E qualquer tipo de conversa é uma perturbação, é uma indisciplina, uma coisa grave que alguém está a cometer, não é? Comunicar, mas como é que se comunica aqui? Comunica ao professor, ok, tudo bem, está preparado para o professor comunicar, mas como é que a gente comunica aqui dentro? Não é? Como é que se cria? Onde é que estão os laboratórios? Onde é que está a relação com um conhecimento que não seja... E, portanto, a minha resposta, que é apenas uma e pode haver muito mais, é que nós andamos a inventar uma coisa, andamos a inventar um ideário, um credo pedagógico, e depois temos um modelo escolar que não permite minimamente que esse credo pedagógico seja posto em prática. E, portanto, nós andamos a forçar há 100 anos. Claro, vêm os pedagogos que inventam umas coisas, mudam o mobiliário escolar, a Montessori encontrou umas mobílias que mudavam, vem o Freinet que inventa umas imprensas escolares e tal, mas parece que aquele modelo vem sempre à primeira forma, não é? Desde que a gente deixa de empurrar é como a espuma, não é? A gente empurra a espuma, mas desde que a gente deixa de empurrar a espuma ela volta ao mesmo formato, não é? E que dentro deste formato é difícil imaginar como é que podemos concretizar estas coisas de que andamos à procura. O meu ponto hoje, e ele talvez seja excessivamente radical, é que estamos num tempo de mudança radical deste modelo escolar. A minha ideia é que esta escola está a acabar. E que dentro desta escola a gente já não consegue fazer educação. Já não conseguimos fazer educação dentro desta escola, não é? Por muitas razões que eu vou tentar explicar-vos nos próximos minutos, e não conseguiremos certamente concretizar estes credos pedagógicos que temos aqui pela frente. E, portanto, eu estou numa fase da minha vida em que já não acredito muito em pequenas mudanças de métodos pedagógicos, pequenas intervenções do professor que tem mais cuidado com isto ou com aquilo, pequenas coisas que certamente são atendíveis e são importantes, mas que me parece que não respondem ao que é a necessidade de um outro tipo de escola no século XXI ou na nossa contemporaneidade. E para vos definir esse outro tipo de escola, eu vou-vos apresentar a mais simples das imagens. Não fui buscar nenhuma imagem daquelas das escolas do futuro, lá na Google e na Califórnia, cheias de coisas tecnológicas. Não. Fui buscar duas imagens, as mais simples que eu encontrei na internet, não é? De duas escolas, enfim, brasileiras, mas que são imagens de uma enorme simplicidade, não é? São imagens do dia de hoje, são imagens que não têm nada de especial, não têm nada de... São escolas públicas normalíssimas, num caso e noutro, não é? As duas do Rio de Janeiro, creio. E, portanto, são... E, no entanto, entre esta imagem e esta imagem vai uma revolução. E é esta revolução que eu vou tentar argumentar convosco a partir das 4 ideias que já aqui introduzi sobre o credo pedagógico do John Dewey. O que é que a gente vê nesta imagem? Vê as criancinhas arrumadas, não é? Em filas direitas, a olharem para as costas um dos outros, não é? O que é que a gente vê na outra imagem? Vê um esforço de alguma indiferenciação, pelo menos na arrumação do espaço, pelo menos na ocupação do espaço, com as criancinhas espalhadas ao longo de um determinado espaço. Não é? O que é que a gente vê deste lado? Vê o professor, na sua atitude normal, tradicional, não é? Dirigido, não é? Ao pé do quadro negro, por acaso é verde, não importa, não é? É negro na mesma, e a dirigir-se a dar uma aula. A dar uma aula a um conjunto de alunos. O que é que a gente vê do outro lado? A gente tem dificuldade em saber onde é que estão os professores, não é? Identifica facilmente um deste lado,
há um outro lá no fundo e há um outro ainda lá no fundo. Mas é difícil saber onde é que estão os professores e desde logo se percebe que, primeiro, não há apenas um professor, há 3, e a segunda coisa é que eles aparecem relativamente misturados com os alunos e não no lugar central que aqui ocupam. Terceiro aspecto, o aspecto da maneira como, enfim, já falei há bocado das filas, mas como há uma estrutura do espaço orgânica e organicamente ocupado aqui, e aqui há uma enorme diversidade. Quer dizer, há crianças que estão por aqui sozinhas, há crianças que estão em grupos maiores, há crianças que estão em grupos mais pequenos, há crianças que estão, ou jovens, a fazer determinadas atividades. Isto é, esta organicidade desaparece do outro lado, na outra imagem, que é uma imagem também, ela, banal. E por último, quando vocês procuram o conhecimento, vocês percebem que o conhecimento está ali, no quadro negro. O quadro negro é metaforicamente o lugar do conhecimento, é o lugar das disciplinas, não é? É o lugar da transmissão de um determinado conhecimento. Se forem à procura do conhecimento deste lado, o melhor que conseguem encontrar é esta menina aqui com o iPad, não é? E portanto percebem que há aqui um iPad, como há por aí os celulares e umas coisas, e que o conhecimento estará provavelmente ali dentro, mais do que naquele quadro negro. O meu argumento é que estamos perante 4 mudanças, e são essas 4 mudanças de que eu vos falarei agora, que são razoavelmente fáceis de identificar, num certo sentido, de um modelo escolar onde há uma grande indiferenciação dos alunos, não é? Para a compreensão de que há caminhos diferenciados em relação a cada uma das crianças, em relação a cada um dos alunos, não é? O que permite práticas de autonomização e práticas de diferenciação que no interior daquele espaço são praticamente impossíveis de concretizar. Não é? Esta ideia que está muito presente aqui, talvez a metáfora melhor desta imagem, seja a metáfora da normalização. Não é? E vocês recordar-se-ão, os que conhecem, que já estudaram todos isso, que quando se inventa, precisava quase de uma coisa. Tenho que inventar um. Olha, esta coisa é ótima. Que quando se inventa, não é? Que quando se inventa este tipo de modelo escolar, em meados do século XIX, inventa-se também uma coisa, que é as escolas de formação de professores. Passa a haver professores, profissionais, e inventam-se escolas de formação de professores em todo o mundo. E como é que em todo o mundo se chamam essas escolas? Escolas normais. E porquê? Porque são escolas que se destinam a normalizar o ensino. A normalizar a sala de aula, a normalizar a escola, a normalizar o mobiliário escolar, a normalizar o horário, a normalizar o tempo, a normalizar as disciplinas, a normalizar as turmas, a normalizar a progressão através de exames, etc. E, portanto, estamos num processo que é um processo de normalização. Se alguma coisa acompanha agora o processo educativo, é uma espécie de desnormalização. Não é? Nós temos que, de algum modo, desnormalizar a escola, não é? Através de processos de diferenciação pedagógica, através de processos de encontrar espaços diferentes, de encontrar lugares diferentes, de encontrar projetos educativos diferentes, de encontrar escolas diferentes, de encontrar professores que trabalham de maneira diferente. Eu acho que passamos da normalização à desnormalização. Depois, claro, quando vem aqui o professor, há 2 mudanças que são absolutamente centrais. Não é? Primeiro, de um professor individual para um professor coletivo. Não é? Manifestamente, um dos problemas que dificulta a mudança da escola é a atribuição de um tempo e de um espaço concreto ao professor para o seu trabalho e que muitas vezes o isola de uma relação de colegialidade docente, de colaboração docente com os seus colegas, e portanto nós vamos ter cada vez mais, não um professor para uma turma, mas vários professores para várias turmas ou para vários meninos e tendo que se organizar naquele espaço, naquele tempo, e não no interior do espaço fechado da sala de aula. Passando, obviamente, de uma pedagogia frontal para a ideia de uma pedagogia do trabalho. A ideia da pedagogia do trabalho é talvez a ideia, como eu vos dizia há pouco, mais organizadora da educação nova. Quer dizer, isto é, vamos trabalhar uns com os outros. Vamos encontrar as condições materiais para trabalhar. E para trabalhar o quê? Com certeza o conhecimento. Isto é, que ninguém nunca se atreva, e infelizmente alguns pedagogos atreveram-se, a desvalorizar o conhecimento.
Acharam que era importante era a relação entre nós, que era estarmos bem uns com os outros. Claro que é bom, se não estivermos bem uns com os outros não aprendemos. Mas a nossa matéria-prima é o conhecimento. E o resto é conversa. Nossa matéria-prima é o conhecimento, não é? E, portanto, agora, quando dizemos isto, não podemos daqui inferir que, então, se a nossa matéria-prima é o conhecimento, então vamos todos dar muitas aulas de matemática da maneira que dizemos toda a vida, não é? E que se os meninos não aprendem nas 3 horas de matemática, a gente dá-lhes 6 horas de matemática iguais às 3 horas e os meninos vão aprender mais, não é? E, portanto, quando dizemos conhecimento, não estamos a dizer necessariamente uma determinada pedagogia, uma determinada forma tradicional de transmitir o conhecimento. Agora, o conhecimento é absolutamente decisivo e eu já lá voltarei a isso, não é? Depois, quando olhamos para a turma, percebe-se que passamos de uma arrumação orgânica para uma diversidade de formas de estudo e de construção de comunidades, no sentido inicial que eu aqui vos trouxe, de aprendizagem baseadas no diálogo e na comunicação. E, portanto, a ideia da pedagogia, do diálogo, da comunicação, das crianças trabalharem umas com as outras, aprenderem umas com as outras, procurarem o conhecimento, é absolutamente decisivo e nós percebemos que, provavelmente, isto é muito mais forte no interior de um espaço destes do que no interior de um espaço tradicional como aqueles que estão do lado esquerdo do ecrã. E por último, a passagem de uma lógica transmissiva para uma diversidade de formas de acesso ao conhecimento, ou, se quiserem, dito de uma maneira um bocadinho mais técnica, de um currículo normativo para uma aprendizagem baseada na descoberta, na investigação e na criação. E, portanto, a ideia de que é este processo, desde pequeninos, de irmos à procura das coisas, de irmos fazer trabalhos de pesquisa, de irmos procurar coisas, de irmos à procura do conhecimento, que é decisivo nos dias de hoje. Há um quinto ponto que eu não devia falar aqui, porque não vou ter tempo para elaborar sobre ele, mas como ele toca diretamente na questão da democracia e da educação, eu não resisti a deixá-lo aqui. É claro que eu vou dizê-lo de maneira tão rápida que não vou ter tempo para dizer nada, mas não importa, não é? Mas achei que o devia trazer. E esse quinto ponto prende-se com uma coisa que é, para mim, muito importante, que é a ideia de que esta reconstrução profunda do modelo escolar, não é? Vai ter uma espécie de uma porosidade, e por isso é que eu eliminei dali aqui este fechamento da sala de aula, não é? E esta organicidade taylorista da sala de aula, para formas de porosidade entre o espaço da escola e o espaço social, aquilo que eu tenho vindo a designar pelo espaço público da educação. A ideia de que hoje não podemos fazer educação apenas dentro das escolas. E que a ideia de fechar a educação dentro das escolas, que se traduziu metaforicamente, eu sei que vou chocar alguns, mas aqui vai, que se traduziu metaforicamente no pior conceito da pedagogia inovadora ou da pedagogia nova, que era o conceito de educação integral. A ideia de que a escola pode educar integralmente qualquer criatura é uma coisa tão absurda, não é? Que hoje nós percebemos que a educação se tem que fazer num espaço mais amplo que o espaço da escola e, portanto, há uma porosidade com a sociedade que, a meu ver, é absolutamente central. Eu tenho falado nisso com uma metáfora, mas a metáfora é tão complicada, não é complicada, é tão... permite-se a sentidos tão diferentes que eu resisto a dizer, mas aqui vai, que é a metáfora da capilaridade educativa, da capilaridade no sentido dos vasos sanguíneos, dos vasos capilares. Isto é a ideia de que nós temos coração, o coração é um órgão central, a escola se calhar é o coração de muita coisa, mas o coração sem esta capilaridade educativa não funciona, não é? E no dia em que perdêssemos os vasos, perdíamos tudo o que é o nosso sistema de circulação sanguínea. E, portanto, a educação vai ter que ser reconstruída num espaço público, e quando eu digo que vai ser reconstruída, é porque o modelo escolar retirou do espaço público e do espaço familiar e do espaço privado para fechar dentro de um espaço escolar. Ela vai ter que ser reconstruída num espaço público e aqui tocamos diretamente no tema do nosso encontro, que é um espaço que tem que ser deliberativo, no sentido filosófico do termo, isto é, que tem que ter um espaço de decisões. Não é um espaço de colaboração no sentido de a gente ouve os pais vêm à escola de vez em quando, dizem umas coisas. Não, um espaço tem que ser um espaço de decisões no domínio educativo, porque é aí que se encontra muita da dimensão democrática do que pode ser este espaço público da educação. Que eu formulo
nos exatos termos que a Maxine Greene, uma grande presidente da American Educational Research Association, traduziu numa das suas keynote lectures, num dos anos em que ela foi presidente, em que ela dizia: não consigo imaginar um sentido, um propósito coerente para a educação se alguma coisa de comum não emerge, não aparece num determinado espaço público. E, portanto, a ideia do espaço público da educação como um espaço de muitas ligações para além do espaço da escola, uma educação que vai acontecer em espaços familiares, em espaços sociais, em espaços escolares, em espaços culturais e não apenas em espaços escolares, vai ser, a meu ver, uma das tendências centrais dos próximos anos. E a pergunta é: e porquê é que nós devemos ser hoje mais otimistas sobre isso do que fomos nos últimos 100 anos? Porquê é que devemos ser hoje mais otimistas de que aquele credo pedagógico se pode concretizar agora, quando há 100 anos que o andamos a repetir e não andamos a concretizar? Bom, aqui, como em toda a vida, e eu já falarei disso, mesmo na fase final, divide-se entre otimistas e pessimistas, não é? E é claro que podemos olhar para muitas das coisas que acontecem nos dias de hoje como uma espécie de pessimismo, ou de ceticismo, ou até de cinismo, em alguns casos, ou podemos olhar para isso com algum otimismo. Eu não olho nem com otimismo nem com pessimismo, devolvo-vos a reflexão e cada um pensará o que achar que deve pensar. Mas devolvo-vos a reflexão a partir de um texto, que muitos certamente aqui conhecem, mas que eu vou resumir, ou que eu vou dar o meu ponto de vista sobre esse texto, que é o texto do Michel Serres, que se chama A Polegarzinha, a geração do pequeno polegar. A geração que pensa com os dedos, não é? E não com a cabeça. Mentira, pensam com os dedos e com a cabeça, não é? Mas a geração que pensa com a ponta dos dedos, a polegarzinha. A polegarzinha foi objeto de uma conferência do Michel Serres, creio que em 2012, se não me engano, na Academia Francesa, e tem sido objeto de enormes críticas. Se vocês forem à internet, encontram milhares de páginas de críticas à tese do Michel Serres. Eu tenho, em relação a essas críticas, que li, e sobre as quais refleti, uma visão um bocadinho paradoxal. Eu tendo a estar de acordo com a esmagadora maioria destas críticas, tendo a achar que as pessoas que criticam a tese do Michel Serres têm razão, e, no entanto, continuo a achar que a tese do Michel Serres se continua a sustentar, não é? Que ela tem alguma coisa de sustentação e de fundamento. E a sua tese é que estamos hoje a assistir à terceira revolução na história da humanidade. Bem, eu com esta coisa até pareço professor, não é? Vou apagar isto. Estamos a assistir hoje à terceira revolução na história da humanidade. E quais foram as outras duas? Simples. A primeira grande revolução foi a invenção da escrita. Para a invenção da escrita já foi há 4.000 anos, 5.000 anos, não é? Até aprendíamos na escola primária, creio eu, que era o que dividia a pré-história da história, não é? A primeira foi a invenção da escrita. A segunda foi a invenção do livro impresso, a Revolução de Gutenberg, há 500 anos atrás. E a terceira é hoje. A revolução, chamem-lhe o que lhe quiserem, do digital, do conhecimento. Agora o Zuckerberg parece que lhe veio chamar a revolução da conectividade, não é? Não importa, chamem-lhe o que lhe quiserem, a terceira revolução é hoje. E a mim, tal como ao Michel Serres, não me interessa nada as tecnologias. Nada, não é? Não é uma questão tecnológica. A tecnologia para mim é completamente irrelevante. Mas tal como ao Michel Serres, o que me interessa em cada uma destas revoluções é que a invenção da escrita mudou o nosso cérebro. Mudou a maneira de pensarmos. As zonas do cérebro que utilizávamos passaram a ser outras, não é? A maneira como pensamos, como nos relacionamos, a nossa relação com a memória, a nossa relação com o passado e com o futuro, tudo isso mudou quando os homens, os seres humanos, inventaram a escrita, não é? E voltou a mudar quando se inventou o livro impresso. O livro impresso não é apenas um mais livre ou menos livre. Não. O livro impresso muda a nossa maneira de usarmos o cérebro, não é? Para já, porque arrumamos uma parte grande da nossa memória nas bibliotecas, não é? Deixamos de memorizar muita coisa que estava no livro, não é? Mas também porque a leitura, a relação com a leitura, a relação com os dados, etc., tudo isso mudou substancialmente, diz o Michel Serres, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de usar o cérebro, a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de nos relacionarmos, a nossa maneira de comunicarmos e, acima de tudo, que é o que aqui me interessa, a nossa maneira de aprendermos, não é?
aprende-se de maneira diferente antes e depois do livro. Não é? Aprende-se de maneira diferente antes e depois da escrita. Aprende-se de maneira diferente antes e depois desta revolução, que eu não sei que nome lhe darei, do digital, do conhecimento, da conectividade, o que vocês quiserem. No fundo, o que Michel Serres nos está a dizer é que, provavelmente, nós teremos hoje ao nosso dispor instrumentos, não pela tecnologia, mas pelas mudanças do ponto de vista do comportamento, do ponto de vista das expectativas, do ponto de vista da relação com o conhecimento, que talvez nos permitam hoje concretizar coisas que o John Dewey e estes homens advogaram há cerca de 100 anos, mas que raramente, ou muito deficientemente, foram postas em prática nas nossas escolas. E este ponto é um ponto importante de reflexão para nós. E é um ponto importante de reflexão porque podemos imaginar, se formos otimistas, que pela primeira vez na história da escola, ou na história da educação, as mudanças na educação não vão vir nem de políticos ou de reformadores como vieram no século XIX, nem de pedagogos ou de teóricas de educação como vieram ou tentaram vir na altura da educação nova, etc. Nem de legislação ou de mais currículo ou de menos currículo, nem de outra coisa de professores que estão mais bem formados ou mais mal formados, mas vão vir, talvez, pela primeira vez na história da educação, de baixo. Isto é, das necessidades concretas das crianças. Isto é, que vão ser as nossas crianças, não é? Pela maneira como pensam, pela maneira como aprendem, pela maneira como se relacionam com o conhecimento, a vir exigir um tipo de mudanças que, acredito eu, possa ser coerente com o que o John Dewey dizia há 100 anos atrás, ou possa ter, naqueles 4 elementos, muitas das partes importantes da sua reflexão. E é por isso que, para terminar, vale a pena partilhar convosco 2 livros que eu estou a ler. O livro do lado esquerdo, O Homo Deus, é o livro de um pessimista. O livro do lado direito, da Master Algorithm, o algoritmo mestre, é de um otimista. Mas otimista e pessimista dizem exatamente a mesma coisa. Não é? Isto é, um e outro dizem a mesma coisa, apenas têm uma sensibilidade diferente em relação a estas mudanças. O Pedro Domingos é um professor, foi professor do Instituto Superior Técnico durante muitos anos, trabalha hoje nos Estados Unidos. Há um pequeno detalhe, não tem muita importância, mas é um detalhe de uma coisa que eu gosto de fazer, que é, há um senhor que todos conhecemos, que todos os anos aconselha a leitura de 5 livros, não é? Não é esse que vocês estão a pensar, não é? É um senhor chamado Bill Gates, não é? Que todos os anos aconselha a leitura de 5 livros, não é? E estes 2 livros foram aconselhados pelo Bill Gates, não é? Portanto, eu gosto de saber o que é que o Bill Gates anda a ler, não é? Para, enfim, para perceber qual é o ambiente cultural e em que esta gente pensa e em que esta gente se movimenta. O que estes 2 homens estão a dizer, um e outro, eu estou a fazer um resumo milimétrico disto, e portanto eles matar-me-iam se me ouvissem dizer isto, não é? O que eles estão a dizer um e outro é que já chegamos hoje, neste momento preciso da nossa vida, já chegamos hoje a uma dissociação entre a inteligência e a consciência. O que eles estão a dizer é que hoje já somos capazes de fazer learning machines, máquinas de aprendizagem automática, e que estas learning machines são infinitamente mais inteligentes do que nós, não é? Isto é, podem fazer muitas coisas de forma mais eficaz, mais rápida, mas sobretudo mais inteligente do que nós, não é? E que, portanto, a inteligência já não é qualquer coisa que pertence ao ser humano. O ser humano já não é apenas o único detentor da inteligência como até agora. Até agora, nós éramos nós, seres humanos, os únicos que tínhamos ao mesmo tempo inteligência e consciência. A partir de agora, dizem eles, a última fronteira da humanidade é a consciência, já não é a inteligência. O que nos distingue como seres humanos face a estas máquinas de aprendizagem automáticas, estes algoritmos mestres, é verdadeiramente a questão da consciência. Ora, é pela questão da consciência que eu quero aqui acabar, a minha reflexão, não é? No sentido em que o John Dewey dizia precisamente isso de uma outra maneira. Escrevia ele, o aspecto mais significativo da evolução das ideias pedagógicas atuais é a consciência da ligação íntima entre educação e democracia. O meu argumento é que, para além
dos 4 critérios, das 4 categorias que eu vos falei no princípio, estamos hoje perante uma fronteira que é a fronteira da consciência, e que a fronteira da consciência é uma fronteira central para pensar hoje as questões da educação. E consciência, para mim, significa, acima de tudo, a capacidade de nos inscrevermos, a capacidade de estarmos presentes e de termos voz nas decisões sobre a nossa vida, seja a nossa vida na escola, seja a nossa vida fora da escola. É por isso que esta frase, esta passagem da Educação e Democracia do John Dewey vale a pena ser aqui retomada. Diz ele, que significa a democracia, senão que cada pessoa tem de participar na determinação das condições e dos objetivos do seu próprio trabalho. Graças à harmonização livre e recíproca das diferentes pessoas, a atividade do mundo faz-se melhor do que quando apenas uns poucos planificam, uns poucos organizam, uns poucos dirigem, por muito competentes e bem intencionados que sejam estes poucos. A inscrição da consciência como democracia no John Dewey é uma democracia diária. É uma capacidade de inscrição e de decisão no nosso dia-a-dia. É uma capacidade, se quiserem, porque essa é a palavra final, uma capacidade de nós termos a capacidade de decidir sobre as nossas vidas. Decidir sobre as vossas vidas no plano pessoal, decidir sobre as nossas vidas no plano coletivo, decidir sobre as nossas vidas no plano político, no sentido melhor do termo político. É aqui que se junta a educação e a democracia. É da capacidade de dar às pessoas essa capacidade de decidir, que só existe se inscrevermos no nosso dia-a-dia uma consciência que muitas vezes nos tem faltado, nomeadamente no aspecto e na dinâmica educativa. E é por isso que a pergunta que John Dewey faz uma e outra vez ao longo da sua obra, e com ela termino mesmo esta minha apresentação, é a pergunta: como é que poderíamos justificar a nossa crença no princípio democrático se o recusássemos quando se trata da educação? Isto é, não podemos recusar o princípio democrático na área da educação, em nome de muitos argumentos que já muitos ouvimos ao longo das últimas décadas, e, portanto, a crença no princípio democrático implica também a crença numa educação que se baseia nestes princípios, que vai inscrevendo as pessoas, na sua autonomia, na sua capacidade de cooperação, na sua construção do comum, na sua capacidade de criação. Se conseguirmos essa inscrição e se o fizermos no quadro de uma consciência democrática, de uma consciência humana como última fronteira da humanidade, talvez possamos honrar esta herança imensa da educação e democracia do John Dewey, esta herança imensa, que é também a herança da educação cívica do António Sérgio e da Escola Nova na Bélgica do Faria de Vasconcelos. Muito obrigado. Não me estiquei. Nada. Não me estiquei. Nada. Absolutamente rigoroso. Acabou ao segundo certo. Mas isto foi graças ao relógio que a Ana Paula me emprestou. Se não fosse o relógio... Não acredito. Muito obrigada. Nós temos agora, bem, começo já por agradecer a este ponto de vista tão bem informado e que nos coloca de certeza espaço para inquietações, para questões que teremos a oportunidade aqui durante algum tempo de debater. Quem é que é o primeiro a querer colocar uma questão, um comentário? O Luís Sebastião. Muito obrigado. O Sr. Professor foi muito estimulante e muito lúcida e provocativa a sua exposição, que eu gostei imenso, para termos de aprender. E não deixei quando o Sr. Professor disse uma coisa muito interessante, foi chamar a atenção para a designação das escolas normais como escolas de normalização e do imperativo de desnormalizarmos a escola como resposta às novas solicitações. Ele começou-me a bater na cabeça uma coisa muito tecnocrática, que eram as normas ISO 2010, não é? E a minha pergunta é muito simples, como é que o Sr. Professor entende que, do ponto de vista político, se pode desnormalizar o sistema, e portanto a escola, num tempo em que nós estamos tão obcecados pela normalização, pela accountability como quantificação e verificação das externalidades do funcionamento da educação, que são contraditórias com essa mesma necessidade de termos uma lógica em mosaico fluido,
difusa e, portanto, dificilmente reificável e quantificável. A liberdade, quer dizer, isto é, nós vamos ter um grande problema pela frente, que é saber se vamos querer dar liberdade às escolas, às pessoas, a determinadas lógicas, para fazerem coisas, para errarem também. Quer dizer, isso é uma das velhas coisas, também já um dia falava, não se pode aprender sem errar, não é? Quer dizer, o erro faz parte da aprendizagem. Se vamos conseguir construir isso e fazer isso, ou se não vamos ser capazes. E provavelmente é muito possível que não venhamos a ser capazes, não é? É muito possível que não venhamos a ser capazes e que essa lógica dos rankings, das competições, de uma uniformização levada ao absurdo, prevaleça sobre outros critérios. Eu aqui há 2 anos atrás estava a contar isso ontem a uma colega minha israelita que está cá, que foi minha assistente quando eu fui professor em Nova Iorque, na Colômbia. Ela era minha assistente e agora veio-nos cá visitar, e eu estava-lhe a contar que há 2 anos tinha sido convidado para fazer a conferência de abertura da Sociedade Europeia de Ciências da Educação. Tinha preparado uma conferência toda muito bonitinha, e na véspera não me apeteceu fazer aquela conferência bonitinha e apeteceu-me fazer uma espécie de um murro na mesa, não é? E dei uma espécie de um murro na mesa. A conferência não está muito bem elaborada, entretanto foi publicada, e o murro na mesa que eu cheguei foi dizer: nós estamos aqui todos a falar destas coisas todas, andamos aqui todos a portar-nos todos muito bem, a fazer toda uma ciência muito certinha, mas o que eu vos venho aqui falar é do meu terrível triplo E, não é? E o meu terrível triplo E era o E de, eu disse, a culpa não é das palavras, don't get me wrong, não é? O meu terrível triplo E é o triplo E da empregabilidade, do empreendedorismo e da excelência, não é? Que são palavras que andamos todos a repetir, mas que na verdade nos transformam numa espécie de uma máquina trituradora, não é? Reduzindo muitas vezes a educação a um conjunto de dimensões que não são as dimensões que eu aqui procurei abrir, não é? O que vai ser o futuro nós não sabemos, mas eu acho que já sabemos uma coisa. Eu acho que há uma coisa que nós já sabemos, não é? E a coisa que nós já sabemos é que as elites estão a fugir da escola, não é? Que as elites consideram que esta escola já não lhes serve, não é? Neste momento, segundo cálculos redondos, há 3 milhões de jovens que não vão à escola nos Estados Unidos e, tipicamente, são jovens das elites. Mas, além desses, há muitos outros que já não vão à escola, não é? As elites já começaram a perceber que esta escola não corresponde ao espírito do tempo, não corresponde àquilo que hoje precisamos de fazer, e começam a abandonar de forma relativamente massiva a escola. Eu tive no relatório no Rio de Janeiro, em abril deste ano, a educação doméstica, chamada educação doméstica, que obviamente já não é a mesma coisa que era no século XIX, no Brasil, nos últimos 5 anos, cresceu 985%. Eu fui ver os números várias vezes, mas sei que vem de uma base muito pequena e, portanto, o crescimento é muito rápido. E, portanto, as elites já não estão. Portanto, nós podemos perder a escola, ou podemos deixar a escola para uma coisa residual, não é? Mais ou menos assistencialista, mais ou menos pobre do ponto de vista do conhecimento, pobre do ponto de vista das aprendizagens. Uma escola como um lugar onde se está, um lugar mais de guarda do que um lugar de conhecimento, e esse é um risco enorme, se não formos capazes de renovar a escola. O processo de renovação da escola vai ser muito complicado, muito difícil. Há muita gente, há muitas experiências em muitos lugares que começam a ter algum êxito, mas politicamente vai ser muito difícil pelas questões que colocou. As questões que colocou são avassaladoras em muito domínio, não é? E as políticas educativas baseiam-se nisso, porque realmente precisam de ter medidas, precisam de ter indicadores, e as políticas europeias ainda mais, e as políticas internacionais ainda mais, e nós podemos arriscar a morrer asfixiados no meio dessa máquina trituradora de normalização. Ou podemos dar um murro na mesa, não é? Eu, por mim, estou disposto a dar um murro na mesa. Se houver mais uns tantos que estejam dispostos também, pode ser que a gente consiga dar um grande murro na mesa, não é? Mais questões, comentários? Pode, por favor. Não se importa dizer o nome, que eu já... José Pedro Matos Fernandes. Obrigado, Sr. Professor, pela sua conferência. Não é o Ministro do Ambiente, não. Não. É João Pedro. É João Pedro. Pois é. A questão que coloca, evidentemente gostei do modo como posicionou, como articulou esses 2 eixos com 4 polos para caracterizar aquilo que o John Dewey de algum modo compôs, mas colocou uma pergunta inicial que eu não vi respondida. Gostaria de saber se é possível responder. Porquê é que isto tudo falhou?
os pedagogos andam há muito tempo a dizer que já sabemos muita coisa, mas o que é certo é que este programa falhou. Há alguns estudos muito recentes, e visto agora, o Bob Strong, por exemplo, John Kay, têm refletido sobre isto, porque é que, passado 100 anos, que estamos a celebrar esta obra de Democracy and Education, porque é que, passado 100 anos, continuamos a falar sobre ela e ela já, sob o ponto de vista operacional, já serve muito pouco. O Strong diz mesmo, isto é muito bonito, muito interessante, mas em termos concretos já não serve para nada. Não serve para nada porque exatamente temos um quadro muito característico, levantado aqui pelo Luís Sebastião, que é temos um modelo social, produtivo, enfim, um modelo de conhecimento que já não se adapta a isto. Portanto, a minha questão é esta, onde é que falhou isto para não ter dado frutos? E uma outra questão é, se de facto este pilar que de algum modo alimenta estes 4 polos que aqui estão, que era o conceito de inteligência, e o conceito de inteligência é absolutamente central no pensamento de John Dewey, o Sr. Professor coloca o tema da consciência e qual é, o que é que quer dizer, o que é que configura esta noção de consciência para ela poder ser, digamos assim, quase que a semente de uma nova civilização, uma nova modelo social, um novo modelo de aprendizagem. O que é que a consciência tem a dar ao mundo dele? Em relação à primeira questão que coloca, a minha resposta foi a resposta do modelo escolar. Eu acho que nós construímos um modelo escolar que não permitia que muitas daquelas coisas que o John Dewey disse e pensou pudessem ser concretizadas. Não é? No fundo, se quisesse quase como... A metáfora é um bocadinho tonta, mas é a coisa que me vem agora à cabeça. Não é? Como se nós disséssemos, como credo, nós queremos voar. Não é? Mas o que temos é um automóvel. Não é? E a gente tem um automóvel, a gente põe aquilo uma grande velocidade e tal, ainda tenta cair ali de uns abismos, aquilo ainda se aguenta. Se for a muita velocidade, pode ser que isto voe, mas não voa. Não é? Quer dizer, eu acho que o que a gente andou a fazer estes anos todos, não é? Foi a tentar concretizar um determinado sonho, um determinado credo, uma determinada convicção, a partir de instrumentos institucionais, instrumentos organizacionais, que não permitiam que aquilo lá dentro se concretizasse. E por isso é que eu acho que a nossa batalha hoje é uma batalha de refundação, se quiser, não sei se a palavra é melhor, de refundação do modelo escolar ou do princípio da orgânica da escola, tal como ela se configura em meados do século XIX. Quer dizer, isto é, a escola não tem muito mais tempo do que meados do século XIX. Em meados do século XIX, tudo isto se configura, não é, em torno do que metaforicamente é o quadro negro. Na verdade, é o quadro negro que inventa a escola que nós conhecemos, não é? Porque toda a escola foi organizada em função do quadro negro. Não é? É quando se inventa o quadro negro que se inventa, num certo sentido, a escola. E, portanto, eu acredito que a refundação deste modelo escolar possa abrir algumas pistas para algumas das coisas que nós fomos dito e revisitando, porque no fundo o que John Dewey diz é o que muitas das coisas Freinet vai pegá-las, muitas das coisas os Rogers e os Paulos Freires e não sei o que vão pegá-las, muitas das coisas que o Elites diz na década de 70 estão hoje em cima da mesa, não é? Sobre a ideia das redes, das capilaridades, enfim, das ligações, etc, etc. Portanto, há muita dessa herança que volta hoje, ainda que de uma maneira diferente. Nós podemos imaginar, se quisermos ser otimistas, não é? Podemos imaginar que andamos durante muito tempo a dizer que a escola ia mudar a sociedade, mas na verdade vai ser a sociedade que vai mudar a escola, não é? Isto é, podemos imaginar que seja uma parte da sociedade, a começar pelas crianças, que vão exigir essa mudança da escola e que o processo vai ser um bocadinho ao contrário, não é? E não tanto esse processo que nós gostamos de nos rever como uma espécie de somos os regeneradores da sociedade, somos os salvadores do mundo, tudo começa na escola, tudo começa na educação, nós é que vamos mudar as coisas todas. Pode haver aqui um processo que seja um processo ao contrário. E eu acho que se nós conseguirmos olhar para as crianças, perceber o que é que está a acontecer naquela geração, em vez de nos fecharmos, não é? De pôr os telemóveis fora da sala de aula, de pôr, quer dizer, tentar perceber o que é que está a acontecer, não é? Não é por causa do telemóvel, mas é o que é que se passa ali dentro daquelas cabeças, não é? Eu outro dia vinha, eu não sabia, parece que se pode, mas eu não sabia, não é? Que se podia comunicar por telemóvel dentro de um avião, não é? Quer dizer, há umas maneiras quaisquer, não é? Mas outro dia vim do Brasil e vinham 2 jovens asiáticos ao meu lado, não é? 12, 14 anos, 12, 13 anos por aí, não é?
A viagem dura 10 horas. Eu não ouvi uma única vez a voz àquelas duas criaturas durante as 10 horas, não é? Mas durante as 10 horas vieram mandar mensagens um ao outro, não é? Porque a gente via tuca, 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 tuca e o outro ria-se, não é? Depois outro tuca, tuca, tuca e o outro ria-se, não é? E tiveram 10 horas naquilo. Eu pensava cá para mim, a gente anda sempre a dizer que as crianças não escrevem. E se calhar aquilo não era propriamente poesia lírica de alto gabarito, não é? Mas aquelas duas criaturas, no sentido literal do termo, não é metafórico, aquelas duas criaturas escreveram mais durante aquele voo que os meus avós durante a vida toda, não é? E, portanto, quer dizer, há qualquer coisa que está a mudar do ponto de vista dos comportamentos. E eu acho que é esse qualquer coisa que nós não estamos a ser capazes de apanhar. A educação, a pedagogia, as escolas não estão a ser capazes de apanhar isso. Estamos a passar ao lado disso, não é? E achamos que a maneira, o nosso discurso é o discurso do rigor, é o discurso de que temos que levar as coisas a sério, que isto não pode ser de qualquer maneira, etc. Com certeza. Não conheço nenhum professor, nenhum pedagogo que alguma vez pudesse achar que o rigor não é um valor absolutamente essencial na educação, que a exigência não é um valor absolutamente essencial na educação, que o mérito não é um valor essencial na educação. Mas, quer dizer, essas palavras não chegam. Quer dizer, essas palavras são uma espécie de uma ladainha que não nos dizem nada, que não nos permitem compreender nada e que nos fecham nas mesmas soluções de sempre. E essas soluções não servem, não é? A ideia de inteligência que o John Dewey elabora em determinados momentos, na verdade o que me interessa mais na maneira como o John Dewey elabora a questão da inteligência é aquilo que o Edgar Morin vem dizer umas décadas mais tarde, relembrando que uma das etimologias da palavra inteligência vem da ideia do interlegere, não é? Do interligar, da capacidade de interligar coisas, não é? Capacidade de olhar para as coisas e as interligar, e daí vem toda a tese do Edgar Morin sobre as complexidades, sobre as transdisciplinaridades, etc, etc, etc. Ora, eu julgo que nós estamos nessa fase. Eu acho que a ideia de inteligência como uma capacidade de interligar as coisas tão dispersas, tão caóticas, que existem na net, que existem na nuvem, que existem as porcarias todas que circulam por aí, sem hierarquia de conhecimento, tudo isso que a gente sabe protestar, nós sabemos protestar sobre isso. Sabemos construir um discurso a explicar que isso tudo é uma coisa caótica e horrível, mas não sabemos, não estamos a ser capazes de compreender o que tudo isso significa do ponto de vista da educação. Eu acho que a ideia do interligar é uma ideia absolutamente central a esse nível, não é? Mas não chega, e é por isso que eu, na linha do Harari e até do Pedro Domingos, eu venho com a ideia da consciência. E procuro trazer na ideia da consciência não apenas a dimensão ética, não apenas, também a dimensão ética, obviamente, mas não apenas a dimensão ética, mas justamente as duas versões que tanto Edgar Morin como o Michel Serres elaboram de maneiras diferentes. Recordar-se-á que o Michel Serres, uma das coisas que diz é que nós estamos em guerra com os outros e estamos em guerra com a Terra, não é? A questão das alterações climáticas, etc. E que precisamos de fazer a paz com os outros e a paz com a Terra, não é? E que o Edgar Morin elabora da mesma maneira, quando ele fala da necessidade de uma consciência da humanidade e de uma consciência planetária, não é? E introduz até o conceito, não tanto de cidadania, mas de planetocidadania, já não sei, é uma coisa qualquer que ele vai buscar a ideia de planeta e da nossa ligação com a Terra. Ora, é este sentido de consciência, não é? No sentido de uma consciência da humanidade toda e não da comunidade. Porque, no fundo, nós, para educarmos, precisamos sempre de ter a comunidade mais larga de todos. Quanto mais larga for uma comunidade, quanto mais ampla for uma comunidade, mais possível é fazer um exercício de educação. Ora, qual é a comunidade mais larga de todas? É a humanidade, não é? A humanidade é a comunidade mais ampla de todas. Portanto, essa consciência de uma educação que se faz num espaço da humanidade e não num fechamento comunitário, e isso nos obriga a conhecer o outro, e daí vem a célebre, a metáfora mais importante para mim da educação, que é a metáfora da viagem. Só se pode conhecer ou aprender saindo do nosso lugar, conhecendo os outros lugares, não é? E é por isso que eu sou muito resistente aos discursos multiculturais à antiga, não é? Aos discursos mais ortodoxos multiculturais, das raízes, do enraizamento, da identidade, do educar no quadro daqueles valores, etc. Eu acho que a gente só pode educar se sair de nós e se sair dos nossos lugares, se viajar. Portanto, essa consciência da humanidade por um lado e depois a consciência planetária pelo outro, que a meu ver é absolutamente central e que é hoje uma questão decisiva para nós. A consciência, nesse sentido, eu desdobro
nestas duas coisas. Ora, estas duas consciências, jamais as máquinas as poderão ter. As máquinas poderão fazer muita coisa que nós podemos. Até se diz, há muitos exemplos hoje, que seremos capazes de introduzir nas máquinas emoções, não é? E que há hoje máquinas que já têm uma capacidade de se emocionarem através justamente dos tais algoritmos que são introduzidos e das instruções, e que são máquinas que aprendem, não são máquinas que fazem só o que a gente lhes manda fazer. São máquinas de uma capacidade de autoaprendizagem, não é? Tal como os humanos. Mas há provavelmente duas coisas a que elas nunca chegarão, é a consciência da humanidade e a consciência planetária. E nesse sentido a educação deve ter isso como um elemento central. A inteligência como interligação, sem dúvida, mas que ela se tem que desdobrar nesta dimensão de consciência, é, digamos, a reflexão que hoje me interessa e que está, obviamente, muito influenciada também por alguns dos trabalhos recentes, tanto do Michel Serres como do Edgar Morin. Alguma questão, algum comentário? Não? Teresa. Este mês saiu um livro da Michel Maillet, um livro daqueles de poche da Ferran, que se intitula, tem um título muito escrito, O que é questionar? E a tese é a seguinte, questionar é uma atitude, mas uma atitude que tem de ter espaço na escola. E de facto a escola não dá espaço para questionar. E não dá espaço, diz ele, porque se cria medo através de uma autoridade que muitas vezes é direta e, portanto, explícita, outras vezes implícita. E a minha questão é esta, entre democracia, eu sou desse de futebol, que não sei nada, eu só sei de futebol, que há um campo, duas equipas, até nem sei dizer bem isto, vejam só, duas equipas com 11 jogadores e uma bola, não é? Eu estou a imaginar que uma equipa se chama democracia e outra equipa se chama educação e que a bola é a autoridade. Como é que o senhor professor articularia a autoridade com democracia e educação? Essa pergunta é muito difícil, pá, não é? Ok, depois escapei para o outro lado qualquer. Não, a questão das perguntas é muito importante. Todos nós nos lembramos, se não sabe porque é que pergunta, do João dos Santos, não é? Quer dizer, e nesta própria pergunta do livro de João dos Santos já vai toda uma interrogação absolutamente extraordinária que ele fala. E na verdade, nós estamos poucos habituados à pergunta na área da educação. Quer dizer, isto é, achamos que a educação é feita de respostas e na verdade não é. É muitas perguntas e mais perguntas e inclusive muita gente achava que quando se inventou essa coisa do solve problem learning, como é que é, do aprendizagem por problemas e não sei o quê, que a ideia era resolver problemas. Não é? A ideia não é resolver problemas. A ideia, se quiser brincando com as palavras, é resolver-nos a nós próprios enquanto resolvemos os problemas. Não é? E, portanto, a ideia é fazer perguntas, não é? E que no interior do processo de responder a essas perguntas nós nos possamos educar. Não é para comentar as respostas. A resposta em si não tem nenhum interesse. Não é? O que tem interesse é o processo de questionamento, para ir no sentido do que está a dizer, que nos leva a isso. Eu tenho muita dificuldade sempre, aliás, lembro-me que era uma das aulas que eu dava aos meus alunos, não é? No primeiro ano, e dizia-lhes sempre, vocês não vão perceber esta primeira aula que eu vos vou dar, mas não faz mal, pode ser que daqui a 2 anos, ou daqui a 4, ou daqui a 6, se lembrem que eu vos dei esta aula. E a primeira aula que eu lhes dava muitas vezes era dizer-lhes assim, sempre que vos coloquem perante uma dicotomia na área da educação, não respondam, não é? Porque, quer dizer, as dicotomias não têm resposta. Quer dizer, o que é a educação? A educação, o que é importante na educação? A autoridade ou a liberdade? Então, mas alguém pode educar sem autoridade? E alguém pode educar sem liberdade? Quer dizer, é uma pergunta que não faz sentido. O que é importante na educação? O ensino ou a aprendizagem? É a instrução ou a educação? É os conteúdos ou os métodos? É o jogo ou o esforço? Quer dizer,
não tem resposta. Quer dizer, não é possível dar resposta a isso. Temos que encontrar um terceiro termo. Foi por isso, aliás, que eu escrevi uma vez um texto que se chamava A Terceira Margem do Rio, porque a terceira margem do rio é o próprio rio, não é? Portanto, não é uma margem nem outra, é o próprio rio, não é? É o célebre conto do João Guimarães Rosa, que é um conto absolutamente notável e do qual eu me apropriei para dizer essa coisa. Quer dizer, é preciso habitarmos o rio, quer dizer, é preciso essa ligação, essa outra coisa, não é? Que nos permite caminhar, que nos permite fazer uma viagem, não é? Para voltar à metáfora da viagem. Não é? A ligação entre a democracia e a educação, para mim, ela é tão íntima, tão forte, tão intensa, que eu, se calhar, às vezes não sinto essa necessidade de a explicitar de uma maneira... Agora, no fundo, para mim, a democracia só faz sentido, dizendo com as últimas palavras com que eu terminei a minha intervenção. A democracia só existe se nós pudermos decidir sobre as nossas vidas. Se não pudermos decidir sobre as nossas vidas, não é democracia, é outra coisa qualquer. Não é? E a pergunta que eu faço é: podemos ou não podemos decidir sobre as nossas vidas? Podemos ou não podemos? Ou quem é que decide sobre nós? Não é? Há alguém que está a decidir sobre nós ou não, não é? E agora entraremos no debate da conectividade e das relações da conectividade. E politicamente no mundo, somos nós que decidimos ou alguém decide por nós? E quem é que decide? Onde é que estão essas decisões? E, portanto, a democracia para mim é a capacidade de decidir. E só podemos ter capacidade de decidir se nos inscrevermos, se estivermos presentes em alguma coisa, não é? E, portanto, para mim o que me interessa da educação é como é que as crianças se inscrevem como pessoas no seu processo educativo, como é que se inscrevem como pessoas na escola, como é que se inscrevem como pessoas no espaço educativo e como pessoas que têm capacidade de decidir, não é? Porque se não tiverem capacidade de decidir não vale a pena. Se for uma coisa meramente só para, não é? Só para entreter, ou só para seduzir, ou só para tornar mais fácil o trabalho do professor, não vale a pena. Ora, é este esforço de inscrição, de presença, de capacidade de decidir, que a meu ver está na origem desta ligação entre educação e democracia. É assim que eu leio a educação cívica do António Sérgio, não é? E todas as propostas que ele faz do self-government, ou até quando ele diz que a escola, eu não utilizaria essa metáfora, mas ele utiliza, devia ser um município escolar, não é? Quer dizer, isto é, devia ter regras de organização, como se fosse um município, não é? E de poder tomar decisões, porque é aí que se aprende. É aí que se aprende, é aí que se aprendem as coisas, é aí que se aprende a decidir, é aí que se aprende a dialogar com o outro, é aí que se aprende a construir qualquer coisa em comum com os outros, mesmo ou sobretudo quando o outro é muito diferente de nós. Porque é aí que verdadeiramente se ganha a questão da democracia. Uma democracia entre iguais é uma coisa muito fácil. Fazer uma escola em que os meninos são todos amarelos, uma escola com meninos amarelos, e os meninos brancos, os meninos verdes brincam com os meninos verdes e os amarelos com os meninos amarelos, não é? A gente faz uma escola muito facilmente. Mas não é essa escola que a gente quer. A gente quer uma escola, e por isso é que defendemos a escola pública. Uma escola ampla, uma escola onde estejam todos os meninos, como dizia o João dos Santos, não é? Numa fórmula que eu acho muito bonita, dizia o João dos Santos, independentemente do seu cheiro, da sua cor, da sua linguagem ou da sua encadernação, não é? E eu acho que é dessa escola que nós precisamos, mas uma escola que seja capaz de construir o comum, não no sentido de comunidade, mas no sentido do espaço de expressão das diferenças, não é? João dos Santos dizia-nos muitas coisas bonitas, há uma que eu gosto de dizer que tem graça já agora, e já agora, se me permitem, é para acabar, não é? Podemos acabar com esta? Pode ser. Podemos acabar com esta, quando o João dos Santos, permitam, eu já disse aqui isso uma vez, até acho que foi aqui, a pessoa foi quando foi a coisa do Sérgio, tenho a impressão, que contei essa, mas eu acho deliciosa. Eu acho que a gente tem que revisitar as histórias do João dos Santos, não é? As crónicas, umas 50 crónicas que ele escreveu no Jornal da Educação, para aí umas 50, não sei se é bem 50, mas que estão recolhidas no volume 2 dos ensaios sobre a educação, o Falar das Letras, e em que ele parte sempre de muitas histórias, pequeninas histórias, não é? E a partir dessas pequenas histórias elabora. E uma das histórias que ele começa por contar é dizer: eu nunca percebi muito bem esta coisa que anda para toda a gente a dizer, que hoje já não há educação, não é? Eu ouço toda a gente a dizer, vou a qualquer lado, que já não há educação, isto é horrível, no meu tempo é que havia educação, antigamente é que havia educação, antigamente é que a escola ensinava, isto agora já não há educação nenhuma, é uma coisa horrível e tal. E João dos Santos diz: pá, nunca percebi isto, não é? Até que um dia entrei no elétrico em Lisboa, não é? E o elétrico estava cheio. E a certa altura entrou uma senhora de certa idade e viu que havia lá um jovem que estava sentado lá no coisa que não lhe deu o lugar, não é? E a senhora começou aos berros no elétrico a dizer: isto agora não é como no meu tempo,
No meu tempo havia educação, agora não há educação nenhuma, não é? Bom, e o jovem continua impávido e sereno, sem se mexer, não é? Continuando a fazer a sua tarefa. A senhora aproximou-se uns passos do jovem e continuava a alta dizer, para o elétrico todo ouvido, já não há educação, é inacreditável. Não é? E o jovem, nada, continuava impávido e sereno. Não é? Até que a senhora, radicalmente, se pôs quase em cima do jovem, aos berros, não é? Isto agora já não há educação, não é como no meu tempo, antigamente havia educação, agora não há educação nenhuma. O jovem achou que havia aquela um bocadinho demais e disse, minha senhora, eu peço-lhe desculpa, mas a senhora não entendeu nada na vida. Educação há, não há lugares, não é? E a partir daí o João dos Santos passa para uma crónica fabulosa sobre a ideia do lugar, da inscrição, de como nós temos que nos fazer presentes e temos que construir o nosso lugar. Eu acho que uma educação da democracia é uma educação em que cada um constrói o seu lugar, a sua presença, não é? A sua capacidade de, naquele momento, porque a educação, essa é a frase mais célebre do John Dewey, a educação não, é uma frase equívoca, mas como é a frase mais célebre, a gente, é tipo uma frase do Wikipédia, mas como é a frase mais célebre, já agora a gente diz que a educação não é uma preparação para a vida, que a educação é a própria vida, não é? É um bocadinho equívoca, faz um bocadinho aquelas citações do Wikipédia, mas já agora é importante construirmos o nosso lugar na própria escola, porque a escola já é a vida e também ao longo do resto da nossa vida toda. Eu acho que é aí que se encontra a ligação entre a educação e a democracia, entre a democracia e a educação, é isso também que nos faz aqui estar juntos hoje. Muito obrigado, Ana Paula, muito obrigado a todos. Todos convidados para um coffee break, quer dizer, para um café durante este espaço de intervalo. Muitíssimo obrigada.